A mãe, buscando entender, indagou com cuidado o que havia ocorrido. Sua pergunta desencadeou uma torrente de descontentamento por parte do jovem. Eu nem sei por que isso me irritou tanto. Um completo desconhecido tentando se passar por um prodígio logo na primeira aula elementar. Ele queria parecer um grande conhecedor. Esse tolo fez um discurso sem sentido sobre a possibilidade de construir casas em cavernas. Absurdo total. Ele estava como um pregador, e quando fiz uma observação de que tal discurso seria mais adequado para um público de cidade pequena do que para futuros arquitetos, ele ficou ofendido e tentou me humilhar fazendo perguntas irrelevantes sobre plantas e estruturas. Foi esgotante ter que silenciar esse palhaço. Ele até perturbou o professor. Espero que ele desista dessa carreira em breve. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Muitas vezes somos perturbadores dos preconceitos que tanto e com tanta paixão reclamamos por abolir. Quantas vezes não julgamos mal as pessoas que vivem em áreas pobres ou perigosas? Porém, após ouvir esta história, você pensará duas vezes antes de fazê-lo. Antes de prosseguir, agradeceria muito se você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sino para receber todos os meus vídeos. Frederico era um rapaz abastado. Tinha tudo o que poderia desejar graças ao esforço de seus pais, e ele retribuía de alguma forma com boas notas e prêmios de excelência acadêmica. No entanto, ele não possuía o que poderíamos chamar de piedade filial, ou em outras palavras, uma relação de amor e respeito para com seus pais. Do seu ponto de vista, ele estava acima do que seus pais poderiam ser em algum momento, e por isso ele não se sentia em dívida com eles, mas sim o contrário. Dalva, você cozinhou demais meus ovos novamente, e isso é inaceitável. Não posso tomar café da manhã com isso. Dalva parou seu movimento frenético no meio da preparação de uma torrada para olhar preocupada para seu insolente filho. Ah, querido, sinto muito. Quer um pouco de cereal e leite? O rapaz fez um bico e com desagrado estalou a língua antes de responder. Você está louca, mulher. Não posso tomar leite de manhã, me faz mal ao estômago. Dê-me algum dinheiro, resolverei por conta própria. A mulher deixou de lado a preparação de sua própria refeição para procurar em sua bolsa trocados suficientes para um café da manhã. Finalmente, encontrou uns trocados. Embora aquele fosse o dinheiro para os próximos 3 dias, disse com carinho, pegue, querido. Ao ver a quantia modesta, o rapaz revirou os olhos e respondeu, isso não é suficiente para um café da manhã e um almoço decente. Suponho que terei que me contentar com o que servem na cafeteria. Até mais, Dalva. Dito isso, ele se levantou, pegou sua mochila e deixou sua mãe com um sentimento terrível. Seu pai não tomava café da manhã com eles, pois trabalhava durante a noite e voltava depois de sua esposa e filho já terem comido. Mas isso também não importava muito, pois constantemente o homem se sentia corrigido e diminuído pela inteligência de seu filho. Frederico era, na verdade, um jovem que só pensava em uma coisa: sucesso pessoal e financeiro. Muitas vezes, dizia aos seus amigos que houve um erro no momento de seu nascimento. Estou absolutamente certo de que houve um erro no hospital em que nasci. As pessoas que dizem ser meus pais não têm nenhuma semelhança comigo. Mas, bem, não me resta senão esperar para construir minha própria vida. Muitos consideravam essa atitude inadequada, pois o nível de dedicação de seus pais era evidente. No entanto, todos fechavam os olhos para isso devido ao assustador nível de inteligência que ele demonstrava desde o início no instituto. O jovem havia conquistado muitos reconhecimentos acadêmicos, o que o ajudou a obter melhores recomendações para as universidades. Chegou finalmente o aguardado momento em que Frederico, após anos de dedicação, finalizou sua jornada no instituto, brilhantemente laureado com honras. Sua conquista, no entanto, não passou despercebida, gerando um fluxo constante de ofertas de bolsas vindas de várias universidades prestigiosas. A perspectiva de um futuro brilhante se estendia diante dele, convidando-o a trilhar os corredores do ensino superior. Nesse ponto crucial de sua vida, entretanto, uma sombra peculiar pairava sobre Frederico. Não obstante sua promissora trajetória, sua missão não se encaixava nos padrões convencionais. Ele não aspirava a trilhar as vias tradicionais das carreiras de direito, engenharia ou medicina, como muitos de seus colegas estavam ansiosos para fazer. Sua missão, em vez disso,
era forjar um caminho singular, visando a conquistar o título de melhor arquiteto do século. Com um misto de desdém e autossuficiência, Frederico rejeitou todas as oportunidades que lhe foram gentilmente apresentadas por renomadas universidades. Era como se ele visse sua visão artística como uma lanterna que iluminava um caminho exclusivo. Seus pais, contudo, tinham dúvidas quanto ao alinhamento dessa escolha com os talentos intrínsecos de seu filho. Nutrir tais dons exigiria uma dedicação abrangente e uma compreensão profunda das complexidades subjacentes à arquitetura. No curso de uma conversa simples, onde a família esperava a empolgação natural de um jovem prestes a ingressar na universidade, Frederico lançou suas palavras com uma dose de sarcasmo que feriu profundamente. Vocês parecem pensar que compreendem minhas capacidades, mas estão enganados. A arquitetura é muito mais do que uma mera carreira. Exige uma base sólida de conhecimento matemático e físico, além de proporcionar a tela em branco onde posso concretizar minha visão única e deixar uma marca indelével no mundo. Infelizmente, não espero que vocês compreendam a sutileza e complexidade dessa forma de arte. Dalva e José, observando a obstinação do filho, permaneceram em silêncio. Eles sentiram que essa trajetória singular de carreira estava destinada a proporcionar a Frederico uma lição difícil no devido tempo. O primeiro semestre na universidade começou promissoramente, marcado por um presente gentil de seu pai. A posse temporária de seu carro, um modelo já datado, porém confiável. Essa dádiva não foi recebida com a gratidão esperada. Em vez disso, Frederico aceitou como uma extensão natural de seus privilégios, um direito adquirido por entrar no mundo acadêmico superior. A ausência de gratidão estava impregnada em seu comportamento, evidente até mesmo quando ele entrou no carro, sorrindo de maneira autoconfiante enquanto comunicava que voltaria à tarde. Conforme as semanas se desenrolavam, Frederico encontrava as matérias de estudo dentro de sua zona de conforto, enfrentando-as com confiança. No entanto, um acontecimento iria sombrear seu primeiro dia de aulas, ampliando a nuance de sua experiência universitária. Ao retornar para casa, sua expressão estava maculada pela insatisfação. A mãe, buscando entender, indagou com cuidado o que havia ocorrido. Sua pergunta desencadeou uma torrente de descontentamento por parte do jovem. Eu nem sei por que isso me irritou tanto. Um completo desconhecido tentando se passar por um prodígio logo na primeira aula elementar. Ele queria parecer um grande conhecedor. Esse tolo fez um discurso sem sentido sobre a possibilidade de construir casas em cavernas. Absurdo total. Ele estava como um pregador, e quando fiz uma observação de que tal discurso seria mais adequado para um público de cidade pequena do que para futuros arquitetos, ele ficou ofendido e tentou me humilhar fazendo perguntas irrelevantes sobre plantas e estruturas. Foi esgotante ter que silenciar esse palhaço. Ele até perturbou o professor. Espero que ele desista dessa carreira em breve. Contudo, as circunstâncias não seriam tão lineares para Frederico, pois ele logo descobriria que o desafio apresentado por Marcos, cujo apelido carinhoso era Quito, lançava uma sombra de contraste em sua busca por excelência. Marcos emergia como a antítese de Frederico, um jovem gentil e amigável proveniente de uma família ainda mais humilde, cujo encontro traria consigo um conjunto de lições inesperadas. Desde o primeiro dia em que se cruzaram, os destinos de Frederico e Marcos se enredaram em uma rivalidade que, com o decorrer dos meses, viria a ganhar força. A ironia repousava no fato de que ambos partilhavam uma inteligência formidável. A cada aula, ambos jovens se aplicavam com dedicação exímia, determinados a provar sua valia perante professores e colegas. À medida que os primeiros projetos em equipe foram apresentados, uma batalha feroz eclodiu, alimentada pelo desejo de determinar quem possuía o dom mais marcante. Aqueles que escolheram se alinhar ao lado de Frederico logo perceberam que essa decisão talvez não tivesse sido a mais apropriada. Sua postura autoritária e impaciente permitia pouca ou nenhuma concessão a sugestões que não estivessem alinhadas com sua própria visão, como se houvesse apenas uma maneira única de realizar as ações, aquela que ele tinha meticulosamente planejado. Em contraste, o grupo liderado por Marcos encontrou uma experiência gratificante, fomentada pelo ambiente colaborativo que ele fomentava. Marcos não apenas contribuía com suas próprias ideias, enriquecendo o projeto com sua perspicácia, mas também incentivava novas maneiras de apresentar os conceitos em estudo. A maquete que conceberam era curiosa e impactante, atraindo olhares admirados e gerando diálogos em meio aos outros estudantes. Finalmente, a exposição dos projetos ocorreu em uma pequena sala de aula da universidade. 2 projetos se destacavam com evidência indiscutível. Um pertencente a Frederico e outro, notável por sua singularidade, a autoria de Marcos.
Frederico, incapaz de conter sua própria necessidade de crítica, lançava comentários depreciativos ao projeto de seu rival, como se tentasse desmerecer o entusiasmo que aquele trabalho inspirava. Em resposta a Frederico, Marcos não proferia palavras em contraposição, ao invés disso, ele observava com um sorriso a estratégia de seu concorrente para atrair atenção. Ele percebia a necessidade que Frederico sentia de inflar seu projeto para atrair espectadores, um esforço que Marcos julgava desnecessário e distante de sua própria abordagem. Aquelas risadas e a falta de interesse que Frederico percebia quando seu projeto era comparado ao de Marcos, eram uma novidade desconcertante para ele. Experimentar o menosprezo de uma pessoa em relação ao seu trabalho era um território novo, e um tanto perturbador. Para Frederico, essa indiferença era como uma afronta pessoal, algo que ele nunca havia experimentado antes. O clímax se desenhou quando chegou o momento de o professor avaliar os projetos e anunciar o vencedor da exposição. Marcos e Frederico mantinham seus olhares firmemente cravados um no outro enquanto o professor inspecionava os projetos. A tensão era palpável, cada um esperando pelo desfecho. Por fim, o veredito foi proferido. Marcos fora declarado o vencedor. A decisão ressoou como um golpe de raio, deixando Frederico tomado por fúria. A postura de Marcos, contudo, permaneceu calma, serena. Enquanto o professor elogiava o projeto de Marcos, destacando a criatividade, a originalidade e a colaboração evidente, Frederico explodiu. Com os modos mais grosseiros que pôde, ele confrontou o professor, desafiando sua escolha e menosprezando Marcos com palavras rudes. A sala inteira sentiu o desconforto. O ato de Frederico parecia quase uma rebelião contra a autoridade do professor, uma manifestação de desrespeito que ecoou como uma nota dissonante. O ambiente na sala tornou-se opressivo e desconfortável. O experiente tutor guardou silêncio por alguns instantes antes de responder ao jovem insolente, focando seu olhar no projeto deste. Jovem, seu projeto é o segundo melhor da exposição. Temo que você não vá progredir dessa forma. Menosprezar qualquer trabalho diferente do seu é muito antiprofissional. Tenho a certeza de que não dedicou tempo suficiente para estudar o projeto de seu colega e verificar quais elementos lhe renderam o primeiro lugar. É lamentável que você não demonstre verdadeiro interesse em aprender, e pior ainda, pareça se considerar superior a seus professores. Eu prevejo um futuro sombrio para você, o que é extremamente lamentável, considerando o seu talento. Pode retirar-se e agradeça por eu não suspender seu semestre. Frederico sentiu uma mistura de ira e vergonha se abater sobre ele. Rapidamente, pegou seus pertences e saiu em direção ao estacionamento da universidade, buscando um lugar onde pudesse descarregar toda a sua frustração, gritando e chutando o chão. Cerca de 20 minutos se passaram, e ele decidiu que não podia deixar as coisas como estavam. Rumores sobre Marcos haviam chegado aos ouvidos de Frederico, insinuando que o jovem escondia um segredo, evitando qualquer menção sobre sua residência e mudando de assunto quando questionado. A arrogância de Marcos o instigou. Se ele é tão presunçoso, certamente esconde algo. E eu vou revelar. Frederico entrou em seu carro e partiu velozmente em busca de seu rival. O encontrou caminhando em direção a uma parada de ônibus. Uma inveja fervilhante começou a se manifestar dentro dele, alimentada pela sensação de querer ver Marcos humilhado. Ele começou a seguir Marcos, observando cada troca de ônibus, cada passo em direção a áreas menos urbanas. Frederico sentia um misto de medo ao se aventurar por zonas perigosas, mas também uma determinação feroz para manchar a reputação de quem o havia humilhado. A determinação o impulsionou por 2 horas de perseguir diversos ônibus e uma boa caminhada. Marcos adentrou uma região arborizada, forçando Frederico a abandonar o carro e continuar a seguir o rival a pé. Um medo instintivo de estar se adentrando em um território perigoso se misturava com o ardor de um plano que começava a tomar forma em sua mente. Vou destruir a reputação dele. Ele se tornará um ninguém quando todos souberem quem é esse patife. Ele não terá coragem de mostrar o rosto na universidade. Um senso de alerta o dominou, mas sua determinação permanecia firme. Ele decidiu investigar mais de perto, observando o que parecia ser uma espécie de entrada. Aquela porta tinha um aspecto quase irônico, lembrando a entrada de uma toca de coelho. Tal imagem lhe pareceu ridícula, mas isso só serviu para alimentar seu desejo de prosseguir com seu plano. Com o celular em mãos, Frederico capturou várias fotos da peculiar entrada e seus arredores. Enquanto explorava aquela estranha construção, ele notou janelas embutidas na montanha. Impulsionado pela curiosidade, ele escalou para espiar através das janelas.
O que viu foi surpreendente. Marcos estava sentado em uma cadeira, conversando com um homem. Frederico não perdeu tempo, e com rapidez e determinação, capturou uma foto de Marcos e apressou-se em direção ao seu carro estacionado nas proximidades. No calor do momento, ele se deparou com o som suave da pequena porta se abrindo, virando-se a tempo de capturar, de maneira quase instintiva, uma imagem de Marcos parado junto à porta daquela peculiar construção que despertava tanto de sua curiosidade quanto de seu rancor. A manhã seguinte trouxe consigo um ambiente bem diferente. A universidade parecia ter acordado inundada por um dilúvio de fotos digitalmente alteradas de Marcos. Palavras cruéis, alimentadas por ciúmes e rancor, acompanhavam as imagens, comparando-o a um mendigo e expondo sua origem de maneira humilhante. Marcos, ao entrar no campus, se deparou com um cenário inesperado. Olhares curiosos, expressões surpresas e uma chuva de perguntas insensíveis. Ele enfrentou as investidas, suas respostas e reações eram a defesa contra os olhares e questionamentos dos outros estudantes. Marcos manteve a cabeça erguida, tentando ignorar o desconforto que aquelas imagens maldosas lhe causavam. As zombarias e as perguntas ofensivas continuaram, vindas de pessoas que, até então, mal o reconheciam nos corredores da universidade. No entanto, a exposição repentina de detalhes íntimos e pessoais de sua vida causava um impacto avassalador em Marcos. Sua privacidade havia sido violada de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Enquanto tentava se concentrar nas aulas, ele se via perturbado pelo olhar penetrante das pessoas, sabendo que agora elas tinham uma percepção distorcida de sua história. Frederico se deleitava secretamente em sua vingança meticulosamente planejada. Ele saboreava a cada momento, assistindo a aflição de Marcos crescer. A alegria de infligir sofrimento ao seu rival, especialmente por causa da agonia que a incerteza de descobrir o culpado lhe causava, enchia Frederico de satisfação. No entanto, Frederico tinha seus próprios conflitos internos. Apesar de estar desfrutando da situação, ele sabia que seus métodos eram duvidosos e que sua atitude estava manchando sua imagem também. O confronto final entre os dois se aproximava, e Marcos estava determinado a obter respostas. Ele não tinha provas concretas, mas suas suspeitas apontavam para Frederico. Com um misto de apreensão e coragem, Marcos decidiu encarar seu suposto agressor. As palavras de confronto ecoaram entre eles, carregadas de tensão e incerteza, enquanto Frederico zombava e desafiava Marcos com seu sorriso irônico. Marcos se viu diante de um dilema impossível. Ele estava diante de alguém disposto a tudo, inclusive ações questionáveis, apenas para derrotá-lo. A batalha que Frederico havia declarado estava baseada em uma vingança sem fundamento, algo que Marcos não podia compreender. Ele percebeu que se envolver em uma briga física só faria as coisas piorarem. Marcos percebeu que a única solução para aquela situação era recuar, proteger sua dignidade e deixar que a verdade prevalecesse. A reviravolta veio no dia seguinte, quando um vídeo começou a circular entre os grupos de estudantes. Uma sequência cinematográfica mostrava o momento mágico em que a pequena porta na montanha se abria para revelar uma casa deslumbrante. Os cômodos eram elegantemente dispostos, a mobília e a decoração exalavam conforto e estilo. Cada aspecto do design refletia uma compreensão profunda do espaço e da estética. A casa, um luxo escondido na serenidade de uma paisagem arborizada, deixou todos surpresos. Enquanto o vídeo se desenrolava, uma narração envolvente tomava conta. A voz pertencia a Marcos Caldas Gomes, um estudante de arquitetura em seu primeiro ano. Marcos compartilhava sua história, revelando um passado de lutas financeiras. Ele falava sobre seus pais, suas dificuldades e o pequeno terreno distante da cidade que seu avô havia oferecido. Esse pedaço de terra se transformou em um projeto audacioso e amoroso, quando seu avô decidiu construir uma casa embutida na montanha. A construção levou anos de trabalho árduo, mas resultou em uma moradia única e cheia de significado. As melhorias e renovações realizadas ao longo do tempo não eram apenas físicas, mas também uma homenagem à perseverança de sua família. O vídeo não apenas salvou a reputação de Marcos, como elevou em toda a universidade, virando até notícia na televisão. A história de sua família, de lutas financeiras e superação, impactou a todos. O vídeo pôs fim à rivalidade, forçando Frederico a reconhecer suas próprias falhas de percepção. Ambos perceberam a importância de serem autênticos e humildes, independentemente das aparências. A rivalidade que começou com orgulho e preconceitos revelou-se uma lição inesperada para Marcos e Frederico. A história nos ensina a olhar além das aparências e valorizar nossas origens e conquistas.
Em um mundo de competição e aparências, ser autêntico é a chave para a verdadeira realização. Você acha que Frederico realmente mudou? Ou apenas se deu por vencido? Faria algo diferente de Marcos? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.